Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o trabalho no exterior. Trabalhar ou estagiar em outro país possibilita a ampliação do conhecimento, o contato com novas culturas e pessoas e uma oportunidade de valorizar ainda mais o currículo do empregado. Com a globalização, as empresas passam por fusões e aquisições, além de terem sede em outros países ou serem multinacionais. Por isso, muitos trabalhadores acabam sendo chamados para atuar fora do país. Mas é preciso estar atento às normas que regem esse contrato de trabalho. Vamos ao fato. De acordo com o IBGE, mais de 500 mil brasileiros trabalham em outros países. Alguns atuam em multinacionais, outros vão em busca de boas oportunidades através de ofertas em sites e até mesmo em instituições que atuam na formação profissional. Alguns estudantes buscam essa oportunidade para vivenciar também outras culturas. Fui para os Estados Unidos bem novo, até então eu nunca tinha trabalhado. E como iam uns amigos também junto comigo, eu pensei que seria uma boa oportunidade de, sei lá, pegar uma experiência de emprego, conhecer uma cultura diferente. Então eu fui trabalhar lá com inglês mediano. Aí chegando lá, tive a primeira experiência inclusive com emprego, até porque no Brasil eu nunca tinha trabalhado ainda. Lá geralmente todo o pagamento é feito em horas trabalhadas. Especificamente em um dos empregos que eu fiquei, numa escola de música que eu dava aula de violão e guitarra, eu ganhava uma porcentagem em cima da matrícula de cada aluno que era matriculado. Aí eu pagava imposto normal, como todo americano. Já para quem vem de outro país trabalhar no Brasil, é preciso ter autorização de trabalho a estrangeiros, que é o ato administrativo de competência do Ministério do Trabalho, exigido pelas autoridades consulares brasileiras. E para falar mais sobre o trabalho no exterior, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Conrad Saraiva Mota, e o advogado trabalhista Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, o que a gente pode falar assim, de lei? O que a lei determina com relação à contratação de trabalhadores para atuarem aí em outros países, atuarem no exterior? Na verdade, a legislação trabalhista ela é uma legislação nacional. Ela cuida das relações de trabalho no Brasil. E a lei trabalhista brasileira, consequentemente, vai se aplicar apenas no território brasileiro. A questão que a gente pode aí colocar como importante é da possibilidade de um trabalhador que foi transferido para o exterior invocar a lei brasileira ou a lei estrangeira. Então, a grande questão que tem em torno desse tema é: qual é a lei aplicada? Será que é a lei brasileira? Será que é a lei estrangeira? A legislação mais atual que rege esse tema para esses trabalhadores que foram contratados no Brasil e transferidos para o exterior é a Lei 7.064, que é uma lei de 1982. É uma lei antiga, mas ela foi modificada recentemente. E essa legislação ela diz que o trabalhador nessa condição, contratado no Brasil e transferido para o exterior, ele pode invocar a lei brasileira ou a estrangeira, desde que seja a lei mais favorável para ele. Então ele tem uma opção, né? Ele pode invocar a lei brasileira naquilo que lhe for mais favorável, ou a lei estrangeira naquilo que lhe for mais favorável. Obviamente que ele vai invocar isso aqui no Brasil, né? Lá no estrangeiro ele tem que olhar a legislação do país que ele vai prestar o serviço. Nesse ponto aí a lei brasileira não pode interferir, não tem como interferir. Com relação aos direitos assegurados, são os mesmos? O trabalhador ele pode exigir algum tipo de benefício a mais por esse trabalho fora do país? Na verdade, essa lei que o Dr. Conrad se referiu é uma lei bem interessante porque ela assegura algumas vantagens ao trabalhador que é contratado no Brasil e vai prestar o seu serviço no exterior. Por exemplo, quando acontece este fato, o empregado passa a ter direito, no gozo das suas férias no exterior, ele vir para o Brasil, não só ele, como a esposa e os seus dependentes, tudo isso custeado pela empresa que o levou. Então isso é uma grande vantagem, além de ter assegurado o direito do FGTS, mesmo que para onde ele foi, no país que ele está prestando serviço, não tenha esses direitos como FGTS, o PIS, esses direitos são assegurados na lei a esse trabalhador brasileiro. Então isso é muito interessante porque ele tem algumas garantias, que esta lei 7.064 traz no seu bojo esta segurança para esse trabalhador. E com relação ao que o Dr. Conrad falou, é uma coisa muito interessante. Na hora de reclamar esses direitos, isso dá muito problema quando vem os questionamentos se reclama aqui ou se reclama onde ele prestou o serviço. Eu, inclusive,
fui um crítico de uma súmula do TST e, coincidentemente, eu criticava muito, doutor Cândido, essa súmula, era a súmula 207, que ela contrariava frontalmente um artigo da CLT que textualmente diz lá no artigo 651 da CLT, o parágrafo 2º, que quando o empregado for contratado aqui para prestar serviço no exterior, se não houver tratado internacional dizendo diferente, o foro, ele, para reclamar, pode ser o Brasil. O empregado tem essa escolha de optar pelo Brasil. E a súmula 207 dizia que não, tinha que reclamar no exterior. Isso é uma coisa simplesmente absurda. E eu, para os meus alunos, criticava veementemente essa súmula. Felizmente, esta súmula foi cancelada agora em abril de 2012. Eu fiquei muito satisfeito com isso, inclusive. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre o trabalho no exterior. Então, assim, para aquelas pessoas que realmente têm algum problema trabalhista, trabalhando no exterior, sendo contratado por aqui, deve procurar a Justiça do Trabalho do Brasil. Assim, como é que ela deve proceder, na verdade, nessa situação? Na verdade, Camila, a gente tem que deixar claro quais são as possibilidades, né? Então, o trabalhador ele pode ser contratado no Brasil para trabalhar no Brasil. Com relação a isso, não há dúvida. A lei é brasileira e ele reclama no Brasil. Ele pode ser um trabalhador brasileiro que reside no exterior, é contratado lá para trabalhar lá. Esse trabalhador não pode reclamar no Brasil. Então, se você está morando, por exemplo, nos Estados Unidos, é contratado lá para trabalhar lá, obviamente que o fato de você ser brasileiro não lhe autoriza a vir ao Brasil. O problema vai ser resolvido lá. Essa questão de o trabalhador que é transferido para lá poder invocar a lei brasileira, ela diz respeito exatamente àquela hipótese em que a empresa contrata aqui e transfere para lá. Essa é a situação que autoriza o trabalhador a invocar a legislação material brasileira, a lei trabalhista brasileira. No que diz respeito à competência, como o professor Grijalbo falou, aí já não é mais aplicação da lei material, aí já é onde ele pode demandar. A legislação trabalhista, a CLT, dispõe que trabalhador contratado no Brasil, que entra em conflito com empresa no exterior, agência ou filial, ele tem o direito de vir ao Brasil, desde que não haja um tratado ou uma convenção internacional dispondo em sentido contrário. Aí já há uma temática relacionada à competência. Agora veja, ele pode de repente ajuizar a ação dele aqui no Brasil e invocar um direito que está previsto lá na lei estrangeira, desde que mais favorável, percebeu? Então, não confundir a aplicação da lei trabalhista com competência para julgar. A competência está lá na CLT, a aplicação da lei está nessa lei que eu falei, a 7.064. Aqui esses trabalhadores, eles devem ficar atentos na hora realmente de fazer o contrato de trabalho, porque como o doutor Grijalba falou, tem alguns direitos, né, assegurados, como a questão das férias, poder ser custeado, né, o traslado da família. Assim, aqui eles devem ficar atentos na hora desse contrato de trabalho, tem dessa oportunidade de ir para o exterior. Ou é um contrato de trabalho como qualquer outro, não vai ter nenhuma assim, alteração? Não, eu acredito que vai depender muito da empresa contratante, né? Eu acho que a primeira coisa que ele tem que tentar descobrir é se a empresa é uma empresa séria, se realmente é uma empresa que vai cumprir com aquilo que foi prometido, para ele não ser enganado, né? Para ele de repente não ser cooptado para o país estrangeiro e aí imaginar que vai trabalhar desenvolvendo uma atividade e passar a desenvolver uma outra atividade. Eu acho que essa questão da segurança, no que diz respeito à seriedade da empresa, deve ser o primeiro passo. E aí, em segundo lugar, ele vai ver as condições de trabalho, se as condições atendem, né, às expectativas dele, e também observar quais são os direitos previstos naquele país. Porque se a prestação de serviço está se dando num país estrangeiro, pode ser que, dependendo da situação, ele tenha algumas limitações que ele não tem aqui. Vai depender muito, né, do país onde ele vai prestar o serviço. Se o direito que, de repente, é posto naquele país, assegura ele algumas prerrogativas, né? Então, eu acho que ele tem que tentar observar isso também. Fazer um comparativo entre as duas legislações, para saber se realmente é vantajoso. E as questões das despesas de transferência, né? Essas despesas também não podem ser arcadas por ele, porque senão ele provavelmente vai pagar para trabalhar. Né? Como o professor Grijalbo falou, essas despesas são do empregador. É muito interessante, como o doutor Cândido falou, essa preocupação do empregado quando é procurado
para ser contratado aqui para o exterior, realmente o X da questão é ele averiguar a idoneidade daquela empresa que o está contratando, para que ele não venha cair no conto do vigário, como alguns já o fizeram, sai daqui com uma promessa mirabolante, empolgados pelo dólar, pelo euro, e quando chega lá, a situação é completamente diferente. E aí, ele precisa tomar essas precauções para que não venha a ter problemas futuros. Muitos deles são levados, quando chega lá a coisa é outra, não tem nem como retornar. Então, se você vai para uma empresa séria, aí não há dificuldade nenhuma, porque a lei brasileira, realmente, nesse ponto, a Lei 7.064, ela dá essa garantia de uma forma bem abrangente. E uma coisa muito interessante que eu gosto muito no direito do trabalho é exatamente isso, é de que quando você tem esses conflitos, sempre você vai interpretar pela lei mais benéfica, a mais favorável para o trabalhador. Então isso é muito relevante e os países por aí fora não têm essa preocupação, como o Brasil teve, de garantir essas prerrogativas mínimas para o trabalhador, e sempre que houver um conflito, ele vai optar pelaquela lei que lhe seja mais favorável. Isso é muito importante para a segurança do trabalhador. Outra coisa importante também, Camila, é o seguinte, e aí é a parte do direito do trabalho, né? Alguns países, eles exigem, e aí não é uma questão trabalhista propriamente dita, é uma questão que diz muito mais respeito ao funcionamento da imigração dentro daquele país, exigem vistos específicos para o exercício do trabalho. Então esse trabalhador tem que buscar informações para poder saber se ele vai precisar desse visto para trabalhar naquele país. Porque se ele não tiver, a lei brasileira não tem como assegurar a ele uma proteção, porque ele vai estar de forma irregular naquele país. Então, a questão da lei trabalhista não se estende, não alcança essa realidade. Se ele for para lá, mesmo que ele esteja trabalhando normalmente, se ele não tiver o visto de trabalho que autoriza ele a trabalhar, ele pode ser deportado. Então, ele tem que ter esse cuidado também, né? De estar regular, de estar trabalhando com autorização para tanto no país para o qual ele vai desenvolver as atividades. O Brasil hoje, ele tem mais vantagens com relação a essa legislação trabalhista? Um trabalhador que vai para outro país, enfim, passa por alguma situação, né? Tem algum direito aí, desculpa, deixa eu reformular a pergunta, questão, ok? Luiz, bota só um fade aí pode? Ok, então, só para, senão não vai entender, ok? Então, no caso do trabalhador, que ele vai para fora do país, tem algum direito aí suprimido, enfim, e o Brasil hoje, ele dá um suporte maior com relação a esses direitos trabalhistas, porque assim, ele pode entrar exigir direitos pela legislação brasileira, como também pela legislação estrangeira. Mas geralmente o Brasil está à frente de outros países com relação a essa legislação trabalhista, ele assegura realmente ainda mais direitos? Eu acho que a Constituição de 88, ela inaugurou aí uma nova ordem no que diz respeito aos direitos sociais trabalhistas. Então você encontra lá na Constituição de 88 um rol de direitos trabalhistas que são realmente direitos de países desenvolvidos no campo do respeito aos direitos sociais. Coisa que não acontece em outros países de democracia menos consolidada, ou em alguns países do Oriente, que tem uma cultura diferente, porque o direito ele reflete o fato social. E o fato social reflete aquilo que a sociedade entende como valorativo, né? Entende como importante. Então a cultura muda muito dependendo da sociedade. Os países europeus, de uma forma geral, eles têm um bom arcabouço de direitos trabalhistas, apesar das crises que estão diminuindo esses direitos, né? Os países asiáticos, eles já não têm essa proteção tão grande, muito mais por uma questão cultural do que por qualquer outra coisa. Os países africanos também deixam a desejar. Então, dependendo do parâmetro que você for utilizar, o Brasil ele pode estar mais avançado ou não. A questão é, o Brasil está num bom nível. Se você for fazer um comparativo com outros países, o Brasil está num bom nível no que diz respeito aos direitos sociais e tem a justiça do trabalho. Não existe em todo o país justiça do trabalho. No Brasil existe, especializada em questões trabalhistas. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo o trabalho no exterior.
Bem, no caso daquelas pessoas que não estão vinculadas a empresas que têm multinacionais ou que são transferidas, na verdade elas recebem convites para trabalhar por uma empresa intermediadora e de trabalho, para trabalhar no exterior. Aqui elas devem ficar atentas, assim, como é esse contrato de trabalho? Esse foco tem que ser, a gente já até tocou lá no começo, sempre verificar a idoneidade da empresa que está levando a pessoa para trabalhar lá, não contrata aqui, contrata direto lá. Agora, um dos problemas que se constata, e as empresas, quando vêm para cá, elas reclamam, questionam, toda multinacional que vem para cá, ela questiona da lei brasileira em relação ao trabalho. Mas aí qual é o problema? O que elas entendem, por que a lei trabalhista é tida por aí afora como uma lei altamente protecionista? E realmente o é. Agora, por que isso acontece? É muito simples. Por que, vamos dar o exemplo dos norte-americanos, por que os americanos, lá inclusive nem existe justiça trabalhista especializada? Por que não existe? Porque não há necessidade. E por que não há necessidade? Porque os conflitos trabalhistas nos Estados Unidos, por exemplo, são todos resolvidos como? De forma amigável entre os próprios sindicatos. Ou seja, as empresas americanas, eles chegaram a uma idoneidade da relação com os trabalhadores que sequer necessitam do excesso de protecionismo. E isto muda completamente no Brasil, porque a visão do empresário brasileiro é muito distorcida dessa realidade, especialmente em virtude dos altos custos sociais que o empregado tem para a empresa. E quem finda pagando a conta é o empregado. E muitos empresários o que fazem? Sonegam direitos trabalhistas no Brasil, alegando o problema dos custos sociais desse trabalhador, e a lei, por sua vez, tem que garantir alguns direitos mínimos, senão o trabalhador vai ser o quê? Passado para trás. No exterior é um pouco diferente. A cabeça do empresário do exterior é que é diferente. Então, há essa flexibilização lá. Aqui, apesar do clamor, que muitos já estão a ver, os empresários sempre clamam pela essa desestabilização ou desestatização da justiça do trabalho, no sentido de algumas garantias mínimas, isso engessa o empresário, coisa. Gente, se porventura acontecer isso no Brasil, com a cabeça que tem muitos dos nossos empresários, o empregado vai ficar à deriva. Então é preciso, é necessário que a lei realmente, nesse momento, seja altamente protecionista, como não é muitas leis lá no exterior. Com relação a essas pessoas ainda contratadas por essas empresas, né, intermediárias, com relação à sonegação de algum direito trabalhista, elas devem recorrer à empresa que contratou, que intermediou a ida dela para o exterior? Como é que fica essa questão, assim, nesses casos? Na verdade, a empresa que realiza a intermediação do trabalho de um trabalhador brasileiro para uma empresa estrangeira, ela não vai ser considerada como uma empregadora. Ela funciona como uma espécie de agente de integração, fazendo uma ponte entre esse trabalhador brasileiro e essa empresa estrangeira. Como o empregador desse trabalhador é a empresa estrangeira, a princípio as obrigações trabalhistas ficam a cargo da empresa estrangeira. Acontece que esse agente de integração, que está fazendo esse link entre o trabalhador e a empresa estrangeira, ao assegurar, ao garantir, ao prometer ao trabalhador brasileiro determinados benefícios e, na prática, isso não se consumar, vai passar a ter responsabilidade, não pelo pagamento desses direitos, mas pela reparação dos danos que, porventura, esse trabalhador venha a sofrer. Então, esse agente de integração não é empregador, mas, como todo e qualquer empresário, ele pode vir a ser responsabilizado civilmente pelos danos materiais que esse trabalhador venha a sofrer por ter os seus direitos preteridos, sem prejuízo, claro, do cumprimento das obrigações trabalhistas. Outra questão também importante, Camila, é o seguinte: tem muita empresa estrangeira que vem ao Brasil, e o professor Grijalbo deu exemplo de países que já estão mais avançados nessa questão dos direitos trabalhistas, porque já há uma equivalência maior entre empregado e empregador, a proteção já é mais consolidada, não precisa desse, digamos assim, desse rigor da lei tão elevado. Mas existem países que realmente não há nenhuma proteção, ou seja, estão bem aquém do que o Brasil é hoje, como por exemplo países asiáticos. E aí muitas vezes essas empresas elas vêm de lá para o Brasil, não os grandes empregadores, porque esses daí já sabem dos custos, os pequenos ou médios. E eles querem muitas vezes implementar aqui no Brasil uma realidade trabalhista que ele vivenciou lá.
Então ele quer fazer com o trabalhador brasileiro aquilo que ele faria com o trabalhador do país de origem. E ele não pode fazer isso, porque se o trabalhador está prestando o trabalho dele no Brasil, a lei aplicada é a lei brasileira. Então a gente se depara, às vezes, na Justiça do Trabalho, com empregadores, muitas vezes empregadores de países orientais ou países africanos, em que não há efetivamente essa cultura do respeito ao direito do trabalho, sequer há a existência desse direito, querendo implementar aqui uma forma de trabalho que ele implementaria lá, pagando menos do que o salário mínimo, não assegurando férias, não assegurando 13º. Então, tem que ter essa consciência também. Não é porque ele é um estrangeiro que ele vai invocar a lei de lá como se ele estivesse no território estrangeiro. Não, se ele está aqui no Brasil, explorando atividade aqui no Brasil e tem empregados no Brasil, a lei trabalhista é brasileira. Quais são os casos realmente mais comuns, mais corriqueiros, assim, na Justiça do Trabalho, relacionados a esses trabalhadores que vão para o exterior, que trabalham, atuam no exterior? Assim? Bem, pelo que eu tenho visto, na experiência de demandas que eu tenho me deparado, a maior quantidade de trabalhadores que enfrentam essa situação são trabalhadores na construção civil. Trabalhadores que são contratados, a gente tem grandes empresas da construção civil no Brasil, que desenvolvem essas atividades, sobretudo nos países africanos de língua brasileira, né? E aí muitas vezes esses trabalhadores vão para esses países realizar trabalho na construção civil e muitas vezes acabam tendo problemas, né? Porque eles estão lá num país estrangeiro, querendo ou não, é uma outra realidade, a dificuldade de retorno ao Brasil é maior. Então, as demandas que eu tenho visto de trabalhadores brasileiros que vão trabalhar no estrangeiro são mais nesse segmento, no segmento da construção civil. Aí eu estou falando de operários. Obviamente que nós temos aí trabalhadores altamente especializados que vão, não tem problema algum, né? Trabalhadores numa área de tecnologia de informação, outra área específica, vão tranquilo, eu não vejo nenhum problema, não tem demanda nesse sentido, mas na construção aparece. Ok, obrigada pela participação dos senhores do programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o trabalho no exterior. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!